Olá, eu sou o professor André Luzetec e nessa aula iremos estudar quais são os efeitos das variações de temperatura nos comprimentos dos corpos. Aqui, os corpos que iremos estudar são os corpos que têm volume definido, que são os sólidos inicialmente, depois a gente estuda o dos líquidos. Bom, vamos lá. Você sabe que temperatura é o estado de agitação das moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, maior é essa agitação. E quanto maior a agitação, maior é o espaço que a molécula irá ocupar. Bom, se uma molécula está num determinado estado de agitação e a temperatura aumenta, ela vai ocupar um pedacinho a mais, um espaço um pouquinho a mais, um espacinho maior. Agora, se eu somar todos esses pedacinhos das várias moléculas que o corpo é constituído, quer dizer que, no fim das contas, vai dar um espacinho considerável. Bom, vamos ver isso daqui. Então, nós iremos estudar a dilatação térmica dos sólidos. A primeira dilatação que nós iremos estudar será a dilatação que nós chamamos de dilatação linear, ok? Linear. Bom, por que eu vou estudar a dilatação linear? A dilatação eu vou separar em 3 tópicos: a linear, a superficial e a volumétrica. Quando que eu vou estudar apenas a linear? Quando o comprimento do corpo for muito maior do que a largura e do que a espessura. Tá bom, André? Dá um exemplo. Por exemplo, em fios, em barras, em trilhos, ok? Bom, você já deve ter reparado que os postes da rede elétrica, os fios, eles não são ligados através de uma reta, né? Eles não são desse jeito. Os fios, eles formam uma barriguinha, não formam? Por que eles formam essa barriguinha? Pensando no capitalismo, se você colocasse desse jeito, você economizaria material. Afinal, este fio ele é menor do que esse fio azul. Consequentemente, você teria menos cabos, menos fios, menos custo, então o seu lucro acabaria sendo melhor. Mas qual o problema? Se você coloca desse jeito aqui, no frio, esse fio ele tende a diminuir de tamanho. Diminuindo de tamanho, esse fio iria correr o risco de romper. Então é por isso que acaba não se utilizando os fios dessa maneira. Outro exemplo, então isso daqui é fio elétrico, né? Fio da rede elétrica. Outro exemplo que você pode ver disso daqui é, por exemplo, quando você vai atravessar uma ponte de carro. Quando você atravessa uma ponte de carro, você sente algum solavanco no carro, como se você estivesse passando em um buraco ou em uma pequena valeta. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Isso daí são espaçados certinhos, bonitinhos. Isso daqui acontece devido a quê? Vamos imaginar a nossa ponte. Então, a nossa ponte, ela é feita por vários pedaços. Ela não é inteiriça, ok? Ela não é, por exemplo, uma laje de uma casa que você é coberta de ponta a ponta. Ela tem alguns pequenos espaços entre elas. Ok, e para que servem esses espaços? E como se chamam esses espaços? Esses espaços aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, eles se chamam junta de dilatação. As juntas de dilatação ocorrem justamente para, no caso do verão, no caso de uma temperatura mais alta, esses dois corpos aqui, essas duas bases, dois pedaços da nossa ponte, ou de um trilho, de um trem também, na hora que eles aumentam de comprimento, eles acabam não se encostando, tá? Porque se eles se encostassem, ia criar aí uma tensão, e essa tensão acabaria criando uma falha, criando trincas. Se você tiver, por exemplo, outro exemplo de junta de dilatação, quando você tem tubos, por exemplo, de gases, tubos oleodutos. Então, como é que funcionam esses dutos? Eles possuem
eles estão vindo aqui bonitinho, só que aí, de repente, eles têm uma pequena curva aqui, eles fazem um L aqui, vamos dizer desse jeito. Justamente para isso, para se isso daqui aumentar de temperatura, ele aumentar de tamanho, ele vai conseguir forçar um pouquinho aqui, ele vai dobrar, ele ficaria, por exemplo, com um formato aqui assim, ele ficaria alongado, tá? Ele formaria, por exemplo, um trapézio, e aí depois ele seguiria a vida. Porque se ele tiver junto, certinho, uma linha reta só, ligando, por exemplo, dois pontos muito distantes, acontece que esse oleoduto, esse duto que leva gás, ele poderia se romper, ok? Então, isso daqui também é uma junta de dilatação, tá? Esse espaço aqui também é chamado de junta de dilatação. Ok. Então, o que nós iremos estudar mesmo, qual é o nosso alvo de estudo, é qual é a variação no comprimento que uma barra tem. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu vou representar uma barra. Esta barra, ela tem um certo comprimento inicial. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui. Essa barra aqui, ela tem um certo comprimento inicial. Isso quando ela está em uma temperatura também inicial. Se eu aquecer essa barra ela vai aumentar de comprimento. Ou seja, agora, deixa eu escrever mais bonitinho, que aqui está muito feio. Então, aqui eu vou colocar um L0. Isso acontece quando ele tem uma temperatura inicial. Ao aumentar de temperatura, essa barra ela vai assumir um outro valor, ou seja, um L final. Isso acontece em uma certa temperatura qualquer. Bom, se eu aumento a temperatura, ele aumenta de comprimento. Entretanto, se eu diminuir a temperatura, ele vai diminuir o comprimento, tá? Então, quem que é o ΔL? O ΔL você já deve ter percebido que é a diferença. Afinal, ΔL eu calculo como um L final menos o L inicial. Isso daí, em qualquer ramo da física, a variação é final menos inicial, vem da diferença. Então, na realidade, quem que é o nosso ΔL? O nosso ΔL é este pedaço aqui, ok? Então, como que eu posso calcular o ΔL? Pego o comprimento final e diminuo do comprimento inicial, ok? Bom, só que em alguns casos é impossível você medir o comprimento final e o comprimento inicial. Isso porque, se você faz uma barra de ferro a 20 graus Celsius lá na fábrica e vai instalar, por exemplo, em um lugar e a temperatura está 10 graus Celsius, esse comprimento já não vale mais, ok? Já se alterou. Então, foi desenvolvido um estudo e a gente conseguiu chegar numa equação onde a gente consegue medir essa variação sem ter que ter esses dois parâmetros, ok? E do que será que vai depender a nossa variação no comprimento? Ela vai depender, obviamente, da variação da temperatura no corpo. Se você tem uma variação muito grande, você tem uma variação no comprimento também muito grande. Do que depende também essa variação? Essa variação, ela depende do comprimento inicial, ou seja, de um comprimento em uma certa temperatura conhecida. Por exemplo, se a barra de ferro foi feita de 2 metros a 10 graus Celsius, isso daqui já é um ponto conhecido. Só que ele vai depender também do material. Para cada material, você tem uma dilatação diferente, ok? Por exemplo, os metais, eles acabam se dilatando mais do que as madeiras, por exemplo, ou do que o vidro, certo? Então, para cada material, você tem um coeficiente diferente. Então, vamos dar nomes aos bois aqui. O que é ΔL? ΔL é
variação no comprimento. Variação no comprimento. O que é L0? L também é comprimento. Só que o 0 significa inicial. Ok? Quem que é o alfa? Vou até mudar de cor aqui para o alfa. O alfa chama-se coeficiente de dilatação. Opa, vou apagar aqui que foi feio. Dilatação linear. Bom, é bom ter cuidado com a unidade desse cara aqui. Quais são as unidades? As unidades são graus Celsius a -1, graus Fahrenheit a -1, Kelvin a -1, ok? Bom, esse -1 é que, na realidade, se você achar um valor de alfa, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele é 10 a -5, 1 sobre graus Celsius, tá? Essa é a unidade. Então, para não deixar a unidade no denominador, a gente costuma passar para o numerador. Só que aqui tem o número 1, inverte-se aqui, então acaba ficando -1, ok? Bom, esse daqui é a unidade do alfa. E quem que é delta θ? Delta θ você já sabe que é a variação na temperatura, né? Variação na temperatura. Beleza? Bom, isso daqui, então, é como você irá calcular a variação linear dos corpos, ok? Bom, mas existem algumas situações onde você tem que se preocupar com a área do corpo. Quando? Quando o comprimento e a largura for maior do que a espessura, bem maior. Então, aqui nós iremos entrar na dilatação superficial. A dilatação superficial, então, nós iremos conseguir uma boa aproximação a partir da linear. Qual é a ideia? Então, vamos imaginar aqui uma chapa. Essa chapa aqui, ela tem uma certa temperatura. Então, ela tem uma certa área inicial e uma temperatura inicial. Só que aí, o que nós iremos fazer? Nós iremos aquecer esse corpo, tá? Aquecendo esse corpo, deixa eu colocar uma transparência aqui para eu conseguir escrever por cima. Aquecendo esse corpo, ele irá adquirir uma área final e uma certa temperatura final, ok? O que eu vou te passar agora é uma aproximação, ok? Uma aproximação. Se você quiser calcular realmente qual é a fórmula da variação na área, o que você tem que fazer? Eu não vou fazer porque essa dedução é muito longa, não daria para fazer. Pega uma chapa de ferro com L0 e L0 e você sabe calcular essa área aqui, né? A área é igual a L0 elevado ao quadrado. E aí você vai aquecer, você vai calcular a variação e vai calcular a área. Vai dar bastante trabalho, mas aí você vai ter realmente qual é a fórmula da dilatação superficial. Uma boa aproximação é essa daqui. A variação na área, ela é igual à área inicial, depende do material e depende da variação de temperatura. Perceba que se eu escrever aqui ΔL, L0, alfa, delta θ,
você tem duas fórmulas extremamente parecidas, ok? O que você vai fazer de diferente, ok? Delta será a variação da área. O beta, vou até escrever o a zero, né? Que vem antes. É área inicial, ok? O beta, vou até mudar de cor. Beta chama-se coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. E o beta, eu coloquei em vermelho, é igual a 2 vezes alfa nessa nossa aproximação, ok? E quais são as unidades do beta? São as mesmas unidades do alfa, né? Grau Celsius menos 1, grau Fahrenheit a menos 1 e Kelvin também a menos 1. E delta teta, você já sabe que é variação de temperatura. Bom, nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, comente, dê sugestões de exercícios para que nós possamos resolver. E principalmente, se você não é inscrito, clique aqui no FR Física Retec, se inscreva e fique atualizado sempre às quintas-feiras, aulas de termologia. Muito obrigado, até a próxima.